Olá, amigos, um grande abraço. Está começando Histórias do Futebol. Bom, já vesti a camisa, é hora de falar do Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, talvez você não saiba, foi fundado por um grupo de estudantes que matavam aula para jogar bola no Parque Municipal de Belo Horizonte. Eu não aconselho fazer isso, mas a garotada conseguiu fazer alguma coisa muito útil, a fundação de um dos times mais populares do Brasil. Isso aconteceu numa pacata Belo Horizonte em 1908 e tudo começou com outro nome, Atlético Mineiro Futebol Clube. Aliás, Belo Horizonte tinha virado capital de Minas Gerais há pouco tempo. Belo Horizonte é uma das cidades, uma das primeiras cidades planejadas do país. Isso aconteceu em 12 de dezembro de 1897. Eu jamais vou esquecer da data, afinal de contas, 12 de dezembro é o dia do aniversário da minha filha. Mas cá entre nós, isso aconteceu na época do pão de queijo. Aliás, o pão de queijo teria entrado no Brasil por volta de 1860. Mas vamos voltar ao futebol e voltar ao Clube Atlético Mineiro. A primeira grande curiosidade da história do Atlético Mineiro não envolve o galo, que é o mascote do time, e sim um besouro. Antônio Antunes Filho, que era um dos fundadores daquela garotada que matava a aula do time, o Atlético Mineiro, tinha uma mania. Ele capturava besouros nas ruas de Belo Horizonte. O time recém-fundado não tinha sequer uma bola. Usava-se, na época, uma bola improvisada, tipo bola de meia, que vocês conhecem muito bem ao longo da história. Ele resolveu trocar com um amigo da França os besouros capturados em Belo Horizonte por uma bola usada. Isso acabou dando certo e o time passou a ter a sua primeira bola oficial da história. Já o Galo, tão conhecido como mascote do Atlético Mineiro, foi uma criação do Mangabeira, um ilustrador que foi convidado pelo jornal Folha de Minas para criar símbolos para os clubes de Belo Horizonte. Isso aconteceu em 1943. O Galo preto e branco foi inspirado na fama do time, que não fugia da luta e era considerado um time guerreiro. Mas essa fama de time guerreiro do Atlético Mineiro só foi surgir mesmo após uma terrível derrota do Atlético Mineiro num amistoso contra o Gamberri, é isso mesmo, um time de Juiz de Fora. Derrota do Atlético Mineiro por 5-1. Inconformados, os atleticanos pediram revanche. E aí, aplicaram uma sonora goleada no adversário, 7-0. Por isso, veio a fama de Galo Guerreiro, forte e vingador, que está no hino do Atlético Mineiro, que você conhece tão bem. Outra curiosidade mineira, segundo o pesquisador Ernesto Filho, foi publicada pelo jornal O Farol, em Juiz de Fora. No dia 24 de junho de 1893, no campo do Colégio Gramberg, esse mesmo que venceu o Atlético Mineiro, ocorreu, ou teria ocorrido, o primeiro jogo de futebol da história do Brasil. O jogo seria entre os alunos do próprio curso, ou melhor, da escola Gramberg, instituição Gramberg, e o jogo envolveu gregos e troianos. Isso teria acontecido antes mesmo de Charles Miller, que trouxe a bola e implantou o futebol no Brasil, no dia 14 de abril de 1895. Portanto, fica para a história, pelo menos para a história dos mineiros, esse negócio envolvendo o time Gramberg, que derrotou o Atlético Mineiro no início da sua história e que teria colocado em campo dois times de futebol pela primeira vez no Brasil. O Mineiro tem cada história, né? O Atlético Mineiro mudou de nome. Isso aconteceu em 25 de março de 1913. E aí sim, o time deixou de ser Atlético Mineiro Futebol Clube e passou a ser a Clube Atlético Mineiro, tão conhecido até hoje. O Walter Mercado, você conhece a história dele, nem vai precisar que você ligue já para ajudar ele a encontrar o signo do Atlético Mineiro. Afinal de contas, a fundação do time foi em março, 25 de março de 1908. E na mesma data, 25 de março, mas em 1913, surgiu o nome Clube Atlético Mineiro. Portanto, Galo é Áries. E ponto final para o tal do Walter Mercado.
Diz a lenda que a popularidade do Atlético Mineiro está diretamente ligada à influência da colônia libanesa de Belo Horizonte. Mas isso é uma história para outra edição do programa. Sem querer dar spoiler das próximas edições do programa, tem muita curiosidade legal. Uma delas, um dos artilheiros do time, da história do Atlético Mineiro, encerrou a carreira por causa de um tiro num torcedor. É verdade. E tem muito mais. Uma lenda do Atlético Mineiro foi jogador e depois cronista esportivo. E ele que inventou essa pequena frasezinha, um meme, vapt-vupt, que depois o Chico Anísio consagrou. E naquela época o salário não era grandes coisas, não. Tem até a participação do Corinthians na história do Atlético Mineiro. Mas vamos parar o assunto por aqui. Vem aí o Luiz Carlos Quartarolo, ele vai contar a história de uma das lendas do Atlético Mineiro, um jogador muito importante. Aliás, uma história incrível sobre o Atlético Mineiro e o seu rival Cruzeiro, com a participação desta lenda. Luiz Carlos Quartarolo fala a partir de agora. Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre João Leite, grande goleiro da história do Clube Atlético Mineiro. Campeoníssimo por lá, na década de 70, começo de 80, era titular absoluto, foi goleiro de seleção brasileira, era daquela geração do técnico Barbatana, que tinha Cerezo, Paulo, Isidoro, um grande time, o Reinaldo também jogava naquele time, ou seja, era um time maravilhoso do Atlético Mineiro. E esse time foi vice-campeão brasileiro. O João Leite tem muitas histórias para contar, hoje ele é político, mas ele sempre foi muito religioso. Ele acha que a religião, que Deus o ajudou demais, inclusive na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E em todo jogo que ele ia, ele trocava com o capitão, com o companheiro de outro time, uma Bíblia. Levava uma Bíblia de presente. Mas teve uma vez que a Bíblia voou no estádio do Mineirão. É uma história que hoje é gozada para se ouvir e para contar. E o João Leite levou numa boa. Ele conta para você. Veja. Outra coisa que eu fazia era levar uma Bíblia e dar para um jogador adversário. Se eu tivesse dado para o goleiro, dava para um outro jogador. E teve um jogo no Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, um jogo que o Atlético vinha vencendo muito os campeonatos mineiros e muita rivalidade, estádio com mais de 100 mil pessoas. E eu entrei com a Bíblia dentro do campo e dei para um jogador do Cruzeiro, não me lembro qual. E ele entrega imediatamente para o massagista, que leva para o túnel do Cruzeiro a Bíblia. Começa o jogo, Nelinho, jogando no Cruzeiro, faz um lançamento para o centroavante Roberto César, que domina a bola e faz o gol. Eu olho para o assistente, para o bandeirinha, e ele com a bandeirinha erguida. Eu falei, aliviado, né? Impedimento. Na hora que eu olho para o bandeirinha, estou vendo uma coisa voando em direção a ele. Era a Bíblia. O diretor do Cruzeiro passou a mão na Bíblia lá no túnel e jogou no bandeirinha que corria na frente do túnel do Cruzeiro. Aí foi interessante, os colegas de vocês, no intervalo, eu saindo, né? Aí aquela polêmica, vieram perguntar para mim, João Leite, diretor fulano de tal, atirou a Bíblia na cabeça do bandeirinha e ela se estraçalhou ali pelo gramado, páginas da Bíblia para tudo quanto é lado. Quantos anos de azar o Cruzeiro vai ter? Não vai ter ano de azar, não. Vou comprar outra Bíblia, mandar para o jogador, não tem problema nenhum, né? Então, foram experiências, assim, maravilhosas, né, na minha carreira. Muito legal essa história no clássico, hein? Bom, como o último título do Atlético Mineiro em 2021 foi a Copa do Brasil, uma curiosidade, são 2 títulos do Galo na Copa do Brasil, você sabe muito bem, 2014 contra o arquirrival Cruzeiro, da história do João Leite, e depois em 2021 contra o Atlético Paranaense. Mas uma coisa marcante nesses 2 títulos, e os números não mentem. No quadro que você está vendo agora, você vai perceber que o Atlético Mineiro de 2021 foi bem melhor do que o Galo de 2014 na disputa do título com o Cruzeiro. Afinal de contas, 90% de aproveitamento no título de 2021 contra 75% no título que aconteceu em 2014. E mais um detalhe curioso, o Atlético Mineiro bateu seu recorde de gols na competição. Foram 22 gols na Copa do Brasil, de 21.
E mais, teve o seu artilheiro, o Hulk, marcando 8 gols nesta temporada que consagrou o Atlético Mineiro. Muito bem, esse é só o começo do programa. Teremos outras edições falando do Atlético Mineiro. Antes disso, eu quero deixar um desafio para você. Você é atleticano? Então me responda, existe um time na Copa do Brasil, adversário, lógico, que cada vez que é divulgada a tabela da Copa do Brasil, o torcedor do Atlético Mineiro fica até arrepiado. É que esse time costuma eliminar sempre o Atlético Mineiro na competição. Você é capaz de responder essa pergunta? A pergunta está na tela. E se você quiser, responda no descritivo do programa, aqui embaixo, no YouTube. Ou então, grave um vídeo com o seu nome, de onde você fala, é lógico, com a resposta certa, e mande pelo e-mail futebolemredecontato@gmail.com. E eu prometo, nas próximas edições do programa, falar quem acertou esse desafio. Valeu, meu amigo. Até a próxima edição. E não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E mais, se gostou do vídeo, gostou da historinha, clique no positivo. Isso vai ajudar bastante a gente. E você, lógico, vai poder curtir novas edições das histórias do futebol, no Futebol em Rede. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.